meditar hoje em Apocalipse, capítulo 5. Nós meditamos no capítulo 1 domingo passado. Hoje eu queria abrir a palavra com você, ler o texto da palavra de Deus, Apocalipse, capítulo 5, a partir do versículo 1 até o versículo 12. Nós leremos. Se você estiver sem Bíblia, você pode acompanhar então na nossa projeção. Diz assim a palavra de Deus então: vi na mão direita daquele que estava assentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, e todo selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e lhe desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. Eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia, um dos anciãos me disse: não chores. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os 7 selos. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos de pé, um cordeiro como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono, e quando tomou o livro, os 4 seres viventes e 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E entoavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e abrir os selos, porque foste morto, e com o teu sangue comprastes para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares, proclamando em grande voz: digno é o cordeiro que foi morto de receber o poder, a riqueza, a sabedoria e força e honra e glória e louvor. Quero pedir a você que leia comigo esse último versículo, proclamando em grande voz: digno é o cordeiro que foi morto de receber o poder e riqueza e sabedoria e força e honra e glória e louvor. Amém. Amém. Que o Senhor aplique a sua palavra no nosso coração, e o Espírito Santo do Senhor nos conduza no entendimento da palavra dele. Queridos, nós começamos na semana passada e vimos João nos trazendo toda a sua visão de Apocalipse, tudo aquilo que Deus, o próprio Deus, e o texto começa no capítulo 1 dizendo que o próprio Senhor estava revelando aquilo para que João escrevesse. Apocalipse não é um fruto de uma imaginação fértil. Apocalipse é fruto de um coração, de um homem que encontra-se e enxerga, que tem um profundo encontro com o Senhor, dando a Ele aquilo que Ele quer revelar a cada um de nós, na sua palavra, revelando a sua palavra a cada um de nós. João vê toda aquela imagem do Cristo, do Senhor, reinando, soberano, real, vivo hoje, aquele que era, mas aquele que é também e o que há de vir,
Depois o Senhor pede para que João escreva as 7 cartas, as 7 igrejas, e essas 7 igrejas representando, simbolizando a igreja do Senhor na face da terra em toda a sua plenitude, em toda a sua completude. As 7 cartas aqui, as 7 igrejas, representam a igreja do Senhor na face da terra, por todas as eras. João escreve essa carta, a última carta que João escreve ainda no capítulo 3, o Senhor Jesus diz que está à porta e bate, e se alguém abrir, ele sentará à mesa, ceará, comerá com essas pessoas, revelando essa intimidade, essa vida que o Senhor da glória quer ter com cada um dos seus. E logo após, João revela essa visão que ele tem desse trono, daquele que está assentado no trono, e João descreve como que é a visão dele. No capítulo 4, João diz como que é cheio de cor, cheio de vida, cheio de esplendor, esse que está assentado no trono. Ao redor do trono também há 24 tronos, assentado neles 24 anciãos vestidos de branco, em cujas cabeças estão coroas de ouro. João revela aqui para a gente uma imagem de uma total soberania, um total poder que controla, que rege todas as coisas e todo o universo. Deus não sendo apenas aquela imagem que muitas vezes nós herdamos pela história, na Idade Média, de um cara talvez velho, já caindo aos pedaços, cabelo branco, barba branca, e que sua voz pode ser uma voz assim muito bonita, mas apenas aquele que está ali naquele lugar, distante de nós. João revela aqui no capítulo 4 de Apocalipse um Deus que é todo poderoso, que tem toda a glória, um Deus que é Deus nosso, e Ele é digno de receber glória, honra, poder, todas as coisas. Quem criou foi Ele. E ele encerra o capítulo 4 dizendo: Tu criaste, sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas. Deus é aquele Deus que se revela, o Deus único que existe, é o Deus que se revelou em sua palavra, é o Deus que deu a palavra dele para que cada um pudesse o conhecer como ele se revelou, e não apenas como conjecturas, como talvez no conhecimento popular, aquilo que se fale de Deus, as experiências estranhas que muitas vezes damos o nome de experiência com Deus, mas Deus deu a se revelar na sua palavra, para que nós o conhecêssemos pela sua palavra e da maneira que Ele quer que nós o conheçamos. Agora no capítulo 5, João inicia dizendo que viu na mão direita daquele que estava sentado no trono, aquele que está assentado nesse símbolo aqui que João usa de trono, daquele que rege todas as coisas, daquele em que tudo o que existe, tudo o que é real, tudo o que seja visível ou invisível, está debaixo do seu governo, debaixo da sua soberania, debaixo do seu controle minucioso. João descreve que esse que está assentado no trono, regendo toda a vida, mantendo toda a vida pela própria palavra dele, como diz em Hebreus, esse tinha um livro na sua mão. Todo aquele povo de Deus, todos aqueles que ouviram essa palavra, um livro escrito por dentro e por fora,
ao ouvir esse texto, dizendo: havia um livro em sua mão, todos entenderiam ao ouvir essa palavra como nós entendemos hoje a palavra Bíblia. Se nós hoje temos um texto bíblico em nossas mãos e temos a reverência e podemos crer que ele é palavra de Deus, todos aqueles que ouviram, os primeiros a ouvir essa afirmação de que havia um livro nas suas mãos, na sua mente, no seu consciente, a ideia de livro é exatamente a ideia de Bíblia, e o termo grego aqui para livro é exatamente o termo que nós usamos para traduzir e chamarmos de Bíblia. A palavra de Deus estava em suas mãos, porém, essa palavra que estava nas mãos de Deus, ela estava selada. 7 selos a prendiam, a lacravam. E o significado desses 7 selos aqui é porque ela está perfeitamente trancada, lacrada, vedada. Nada pode penetrar, nada pode compreender o que está ali escrito, porque ela está completamente selada por dentro, por fora, de todos os lados. E o anjo dizia: quem é digno? Quem será digno de abrir o livro, de abrir a palavra de Deus, de abrir a Bíblia e desatar esses selos? E é impressionante que o que João vê é que nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, essa afirmação, ela remete a nossa consciência, a nossa mente, a tudo o que existe, criado, visível ou invisível. Não há nenhum aspecto, nenhum âmbito de toda a existência que não esteja contido aqui. João diz que não existe em absolutamente nenhuma era, em nenhuma existência, nada, ninguém que pudesse abrir este livro e que o próprio Deus segura em suas mãos e que ele está completamente selado. Não havia quem pudesse abrir, nem mesmo olhar para ele. E no meio desse verdadeiro culto celestial, onde Deus está assentado no seu trono, e toda a criação o adora e se prostra diante dele, o reconhece e dá a ele todo louvor. No meio desse culto, João não consegue, e é interessante perceber isso na visão de João, ele está em meio a tudo aquilo ali, mas ele chora, e o seu choro não é um choro de alegria, o seu choro não é um choro de exultação, o seu choro não é um choro de gozo, de júbilo, mas o choro dele é porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Há uma consciência profunda em João de que aquilo ali é a palavra de Deus. E ao estar ali, percebendo que aquela palavra não podia ser aberta, logo não podia se ter o entendimento, não se podia ter o acesso a essa palavra de Deus, há um profundo choro que toma João. Mas, todavia, um dos anciãos disse a ele: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Observe que o ancião remete João ao Antigo Testamento, às alianças feitas com o povo de Deus na história. O ancião fala que aquele que venceu é a raiz de Davi, é o leão da tribo de Judá. Aquele que venceu é aquele que foi prometido por todas as eras ao povo de Deus e que viria cumprir a sua missão.
É impressionante que esse texto mostra a mim e a você, querido, qual é a missão de Deus. A missão de Deus, o papel de Deus em toda essa existência é de simplesmente reinar soberano. Ele está sentado no seu trono, guiando, gerenciando todas as coisas, e não há outro digno de receber de nós a atenção devida, e o coração, a alma, cada aspecto, cada gota da nossa vida. Não há outro digno de receber, porque Ele é que reina soberano. Mas agora, enquanto que essa palavra, esse livro não pode ser aberto, João então ouve um dos anciãos dizendo: o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, abriu o livro, ele venceu, ele sim abre o livro e os seus 7 selos. E então é que João vê, no meio dos 4 seres viventes e entre os anciãos, de pé, um cordeiro, como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. O Cordeiro de Deus agora chega aos olhos de João. João tinha percebido tudo aquilo, mas só quando o ancião mostra a ele: epa, eis ali, eis o Cordeiro de Deus, a raiz de Davi, o leão da tribo de Judá, aquele que lutou, aquele que saiu para vencer, vencendo e venceu todas as coisas. Ele é digno de abrir o livro e os seus 7 selos. Então João vê como que um cordeiro em pé, mas como que tendo sido morto. Ou seja, esse cordeiro, ele morreu, mas ele ressurgiu, ele ressuscitou. E esse cordeiro tem aquilo que simboliza todo o poder, porque a ideia do 7 aqui é essa ideia de completude, de perfeição. Mas a figura dos chifres aqui, ou pontas, porque a palavra grega aqui usada para chifre, no capítulo 14, no capítulo 6, ela também é usada para traduzir a canto do altar. A mesma palavra grega, quando é usada para algum animal, ela é então traduzida como um chifre. Mas se ela for usada para algum ambiente, ela é traduzida como ponta, como o canto de algum ambiente. O hebreu entendia essa ideia de chifre como uma ideia de poder, um poder atribuído a alguém. Quando João traz então aqui a visão de um cordeiro tendo 7 chifres, João está dizendo que esse cordeiro é aquele que tem todo o poder. Ele é todo poderoso, ele é onipotente, não há nada que tenha mais poder do que ele. Mas ele não apenas tem todo o poder, como ele tem a consciência, a ciência de absolutamente todas as coisas. Ele tem 7 olhos, e olhos significavam exatamente o conhecimento de todas as coisas, tudo que foi, tudo que é e tudo que virá. Ele conhece absolutamente tudo. Mas também ele tem os 7 Espíritos de Deus, ou melhor, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Agora João diz que ele também é aquele que está em todo lugar, é o que é onipresente, é o que é onisciente, ele é onipotente e ele está em absolutamente todos os lugares. O Cordeiro de Deus que venceu, que foi morto, mas ressurgiu porque agora ele está de pé. Ele tem todo o poder, sabe de absolutamente todas as coisas, e não apenas aquelas coisas que são exteriores a nós, mas absolutamente tudo, inclusive o que está em nosso coração, nos cantos mais obscuros da nossa alma. Ele tem os 7 olhos, ele conhece absolutamente tudo. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono.
ele toma o livro, e quando ele tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostram-se diante do Cordeiro. Esses 24 anciãos são os mesmos 24 anciãos que se prostram diante do Deus Todo-Poderoso, que está assentado, reinando sobre todas as coisas. Eles se prostram também diante do Cordeiro, que tem como a sua missão exatamente morrer, ressurgir, para que então esse livro possa ser aberto. Eles se prostram diante do Cordeiro e entoam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e abrir os selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus. Com o sangue o Cordeiro compra para Deus. Não são absolutamente todas as pessoas que são de Deus, mas aquelas que o Cordeiro compra para Ele com o seu próprio sangue. Comprastes para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Jesus Cristo, com o seu próprio sangue, não compra para Deus apenas aqueles que vieram dos judeus, aqueles que têm a sua linhagem hebraica, mas sim de todas as tribos, de todas as línguas, de todos os povos, de todas as nações, de todas as etnias. O Cordeiro de Deus compra pessoas para esse Deus que reina soberano e rege todas as coisas. E para o nosso Deus os constituístes reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. João revela para nós aqui algo extraordinário, querido, porque aqui está contida, no fim das contas, toda a revelação. O papel de Deus, quem é Deus em toda essa história, quem é Jesus em toda a história criada, qual o papel de Jesus em toda a história criada, mas também o papel daqueles que foram recebidos por Ele em toda a história criada. Ele compra para Deus povos de todas as nações, línguas, tribos, qualquer etnia, para Ele, onde o próprio Deus constitui esses povos reino e sacerdotes, para que eles reinem sobre a terra. João traz aqui a nossa missão sobre a terra também. Se sou comprado pelo sangue de Cristo, se o entendimento deste livro, da palavra de Deus, veio ao meu coração, se a consciência profunda de que a minha vida pertence a esse Deus, que é todo poderoso, se isso permeia, toma, envolve, absorve completamente o meu coração, é preciso ter a consciência também que esse Deus não nos chama e não nos escolhe para sermos simplesmente aqueles que o adoram na face da terra, mas aqueles que o servem na face da terra como reis e sacerdotes sobre esta terra. Rei é aquele que não apenas lidera, mas também se sacrifica por aqueles que eles estão liderando. Sacerdotes são aqueles que fazem a intercessão entre o povo e Deus. Somos chamados por Deus, pelo Deus soberano, o Deus que controla todas as coisas, a vivermos nessa terra como aqueles que fazem a intercessão das pessoas com esse mesmo Deus. Não fomos chamados a simplesmente nos curvar diante dele, mas nos curvando diante de Deus, termos a nossa vida completamente entregue nas mãos dele, para que através de nós, mais e mais povos, tribos, línguas e nações possam também se chegar e se curvar diante desse Deus, diante desse Cordeiro que cumpriu todo o seu papel e comprou para o Senhor todas essas pessoas, das quais ainda existem muitas que precisam conhecer a esse Senhor Jesus digno e que abriu o livro. Vi e ouvi uma voz
de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número é de milhões e milhares de milhares. E agora eles entoam com grande voz, dizendo: digno é o Cordeiro que foi morto de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. O nosso tempo é curto, querido, e eu quero pensar com você aqui que quando João fala sobre ele receber o poder, João não está dizendo que nós daremos o poder a ele, que ele só tem o poder que nós entregamos na mão dele, mas que ele é digno do reconhecimento desse poder. Ele é o único em que a minha vida e a sua vida pode se render de bom grado, com um quebrantamento real e uma real humildade em nossos corações. Ele sim tem todo o poder. Ele é aquele o qual, quando nós nos curvamos diante dele, não há nenhum demérito, porque de fato curvar-se diante desse poder é a atitude mais sábia, mais humilde que qualquer ser humano possa ter. Ele é digno de receber esse poder. Não há outro que. Não há homens que possam ser santos o suficiente, que possam ser dignos de receber todo o poder. O fato é que João revela para nós aqui algo que talvez seja muito lógico, mas que muitas vezes o nosso coração se perde em meio a tantas contingências da vida. Quantas vezes nós nos curvamos diante de pessoas que nós atribuímos a ela determinado poder, determinado mérito, para que nós a reverenciemos, quando essas pessoas não são dignas diante de Deus, daquele que é totalmente Senhor de todas as coisas. Mas nós nos curvamos diante dessas pessoas, e muitas vezes essas mesmas pessoas até já morreram, mas nós continuamos a atribuir às pessoas que viveram inclusive a buscarem a Deus, viveram a adorar a Deus, ou tentar servir a Deus na face da terra, e nós começamos a servir a essas pessoas, ou admirar a essas pessoas, venerar a essas pessoas, mas a palavra de Deus diz que o único que é digno de receber esse poder se chama Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele também é digno de receber toda a riqueza. Riqueza aqui é valor monetário. A palavra riqueza do grego não é uma ideia subjetiva de bens que você possa considerar na sua vida. A família. Eu sou rico da graça. Eu sou rico porque eu tenho amigos, família, eu tenho uma vida em paz. Não é dessa riqueza que João está falando, mas é de reais valores monetários. Em outras palavras, ele é o único digno de receber todo o recurso que eu e você temos. Ora, no mundo capitalista, materialista em que nós vivemos, talvez não haja uma palavra tão contundente quanto essa aqui em todo o texto de Apocalipse. Não há outro ou qualquer outra coisa digna de receber e de ter o total domínio sobre os meus bens, os valores reais, monetários que eu possua. Não há outro digno de receber, a não ser o Senhor Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, que abriu o livro e nos tornou seu povo, nos comprando com o seu sangue.
eu quero trabalhar com você também uma outra palavra aqui, que é força. A ideia de força aqui não é uma ideia igualmente subjetiva, mas é força física, suor, cansaço. Aquele que é digno de receber todo o seu esforço físico é o Cordeiro de Deus. A palavra de Apocalipse, querido, não é uma palavra que nos remeta somente a olharmos para o futuro, mas sabendo desse futuro que já está concretizado e totalmente realizado, nós possamos olhar para os nossos dias hoje e caminharmos hoje entendendo que a nossa caminhada hoje é nos conduzindo até esse grande dia. Aquele que é digno de receber todo o nosso esforço físico, cada gota do nosso sangue, cada gota do nosso suor, é o Cordeiro de Deus. Não é o patrão, não é família, não são filhos. Digno de receber só a Jesus Cristo. Família são valores reais e que nós devemos preservar, devemos nos esmerar profundamente para conduzi-la, mas não por causa da família em si, mas por causa desse Deus que é Deus da família. Não devemos nos dedicar à família e filhos por causa dela em si, porque o valor dela não está nela mesma, mas está naquele que tem todos os propósitos para essa família. A família é um meio, é o caminho para que nós glorifiquemos a esse Deus, e não um fim último. Esse Deus nos criou e nos pôs e nos constituiu famílias, para que a glória dele fosse revelada ao mundo, pela família que ele criou. O único digno de receber absolutamente todo o esforço físico de cada um de nós é Jesus Cristo. Nada mais, querido, nada mais valerá a pena, porque absolutamente todas as coisas passam, absolutamente todas as coisas são sensíveis, são como fumaça, são como poeira, e elas passam. E quando nós colocamos o nosso esforço, todo o nosso empreendimento, todas as nossas tentativas, todas as nossas esperanças nessas coisas que são passageiras, nós começamos a perceber que todo o cansaço, todo o esforço parece que não vai valendo mais a pena, e esse cansaço vai nos tomando conta, vai arrefecendo a nossa fé, o nosso fôlego, e nós vamos nos sentindo cansados, como se absolutamente a vida não valesse a pena. Mas o fato é porque a nossa força está sendo colocada, o nosso esforço está sendo colocado em coisas que não valem de fato a pena, porque somente o Cordeiro de Deus é digno de receber a nossa força. Se é para ter cansaço, se é para ter fadiga, se é para ter estafa, se é para termos doenças, se é para estarmos velhos e caindo aos pedaços no fim da vida, que seja por causa do Cordeiro de Deus, e por mais nada, porque absolutamente mais nada vale a pena. Não vale a pena, porque todas as coisas, por melhores que sejam, por mais belas que sejam, elas não têm valores em si mesmo, a não ser que Deus dê o valor a elas, a não ser que a presença de Deus seja tão real, que nos faça perceber o valor que elas podem ter por causa de Deus, mas não por causa delas mesmas. Porque a família também é composta por pessoas tão falhas quanto eu e você. Porque o trabalho é tão falho quanto eu e você. A mão invisível que existe nesse mundo, nos mercados, na economia, elas são tão falhas, são tão oscilantes, fazem com que elas sejam tão oscilantes quanto eu e você. Não há segurança,
Não há esperança de fato nesse sistema em que nós vivemos, a não ser que seja no Cordeiro, que está assentado no trono, reinando sobre todas as coisas. E quando todas as coisas passam, quando tudo cai, quando tudo parece ter chegado ao fim, Ele continua a reinar. João revela aqui, querido, que absolutamente Jesus Cristo é o único que pode ser reverenciado, adorado, crido por mim e por você. João revela que em toda a palavra de Deus, Jesus Cristo é revelado. Em toda a história, do início ao fim, Jesus Cristo é revelado. Quando Deus criou todas as coisas, Jesus Cristo é revelado. Jesus Cristo é o início, Ele é o meio, Ele é o fim. Ele diz no capítulo 1 que Ele é o início e o fim de todas as coisas. No capítulo 22, já no fim, Ele diz que Ele é o princípio e o fim de todas as coisas, o alfa e o ômega, aquele que todas as coisas estão contidas nele. O alfa e o ômega, exatamente as duas, a primeira e a última letra do alfabeto. Jesus Cristo é o início e o fim. Jesus Cristo é aquele que, se alguma história pode ser escrita, se alguma letra pode ser usada, se alguma frase pode ser escrita nesse mundo, está contida nele, está dentro daquilo que Ele é, o início e o fim. João revela nos seus 404 versículos de Apocalipse, 518 vezes ele faz referência ao Antigo Testamento. Ele mostra então que o livro de Apocalipse não é uma nova revelação, mas ele é a conclusão de toda essa revelação que as Sagradas Escrituras são para cada um de nós. João revela que Apocalipse, João escreve e nos traz a perfeita conclusão de toda a história. É termos o acesso ao fim, a todo esse enredo, ao entendimento de toda essa história, de toda a revelação de Deus, quando lemos essas Sagradas Escrituras em Apocalipse. De igual forma, nós não podemos entender Apocalipse se não entendermos as Sagradas Escrituras. Para finalizar, eu quero lembrar a você que quando João fala do livro, era tão clara a consciência, porque esse mesmo livro é um livro visto por Isaías, na visão que Isaías tem, 700 anos antes de Cristo. Esse é o livro que Isaías também vê, esse livro selado. Isaías capítulo 29, versículo 11 e 12. Isaías vê o mesmo livro na mão daquele que está assentado no trono, e este livro está selado. O Senhor Jesus, quando inicia o seu ministério, entra na sinagoga em Lucas capítulo 4, lê o texto de Isaías e diz que o Espírito do Senhor está sobre ele, para que ele pregue as boas novas a todos os cativos. O Espírito de Deus está sobre ele, e depois de ter lido a promessa de Isaías, o Senhor Jesus diz: hoje se cumpriu o que estava escrito nas Escrituras. Ele é o cumprimento dessa promessa. Ele é aquele que João vê aqui, digno de abrir o livro, porque morreu, ressuscitou e com o sangue dele comprou para Deus. Esse mesmo livro é o livro que o etíope lê em Atos capítulo 8, e quando ele está lendo o texto de Isaías, esse etíope não consegue ter o entendimento daquilo que está escrito ali na palavra de Deus. Já estava escrito, estava revelado, mas o entendimento não vinha, a consciência profunda não vinha, o coração não era absorvido por aquilo. Essa palavra da vida não gerou vida ainda no coração, por não haver esta revelação do Espírito de Deus mediante Jesus Cristo, através da pregação. E Filipe interroga ao etíope e pergunta: você entende o que está lendo? A resposta humilde e sincera dele é: como eu poderia entender?
Como eu entenderei se ninguém me explicar? Eu preciso que alguém me explique. É o que Filipe faz. Ele explica ao etíope, e o etíope então crê no Senhor Jesus. A promessa feita 700 anos antes de Cristo é então trazido o entendimento. Abrir o livro é trazer, pela pregação da sua palavra, o entendimento profundo dessa palavra da vida, desse livro que está escrito o nome de todos aqueles que Deus o escolheu para si, para toda a eternidade. Esse entendimento, querido, nos foi dado por Jesus Cristo e pela pregação do Senhor Jesus Cristo, morto e ressurreto pelos nossos pecados, para nos comprar com o seu sangue para Deus. Todos nós, seja qual for a nossa tribo, a nossa língua, o povo ao qual pertençamos ou a nação da qual nós somos procedentes. O Senhor Jesus comprou a cada um de nós. Por isso, não há nada, nem ninguém, por mais santo que seja, por mais que tenha vivido perto de Deus, ninguém mais pode fazer essa intercessão entre eu e o Senhor Deus, entre você e o Senhor Deus. Por isso eu quero convidar você, querido, a não importar-se com os caminhos que você tem feito até hoje. Talvez lido também as mesmas escrituras, e se o entendimento ainda não chegou, deixa eu dizer a você, a revelação das Sagradas Escrituras é Jesus Cristo. É o Senhor Jesus Cristo que nós precisamos adorar, nos curvarmos, clamar pelo perdão dele, porque ele tem todo o poder para nos perdoar os pecados, nos purificar de toda injustiça e nos conduzir nos caminhos eternos que a palavra de Deus criou e continua a criar para cada um de nós. Porque esta palavra não está morta, ela continua a criar os nossos caminhos, ela continua a conduzir os nossos caminhos. Por isso, se você caminha com o Senhor Jesus, eu quero chamar novamente o seu coração a se curvar diante dele, clamar pela sua misericórdia e refazer os seus caminhos. Se você não tem dado todo o poder a ele, que você volte a fazer isso hoje. Toda a riqueza, que você volte a fazer isso hoje. Cada momento de sua força, que você volte a fazer isso hoje. Mas se ainda há outros que talvez você tenha dado erroneamente alguma dignidade, alguma reverência, como se santo fosse, como se poderoso fosse, eu quero chamar o seu coração, querido, ao arrependimento também. E que você, diante do Cordeiro Todo-Poderoso, que intercede cada dia por nós diante do Pai, que você pudesse então se curvar diante dele e clamar pelo seu perdão, que o seu coração se curve totalmente diante dele, porque não podemos ter um Deus e alguns outros subdeuses na nossa vida. Só é possível ter ao Senhor Jesus, porque Ele é o Senhor de todo o universo, que guia absolutamente cada fôlego nosso, cada pensamento, cada detalhe da nossa vida está nas mãos dele. Curve-se diante dele. Santo Deus, amado Pai,
nós nos curvamos diante de Ti. E junto, Senhor, com os anciãos, queremos proclamar, não apenas de lábios, mas de todo o nosso coração, somente o Senhor é digno de receber o poder, a honra, a força, as riquezas, as sabedorias, todo louvor, toda adoração, toda reverência, todo elogio, todo mérito. A nossa vida é Tua, Senhor, e nós nos entregamos assim. Reconhecemos, Pai, de coração a Tua obra, o Teu sacrifício por nós. Reconhecemos, Pai, que o Teu Filho Jesus é a palavra, o verbo que nos traz a vida. Jesus Cristo, Senhor nosso, Salvador nosso. Jesus Cristo, nosso Deus. Perdoa-nos, aceita-nos pelo sangue de Jesus, Pai. No nome dele. Amém.